Você conhece alguém e já na primeira semana parece aquela cena de filme de sessão da tarde. Foram feitos um para o outro, declarações, presentes, milhares de mensagens e aquela promessa assim de felizes para sempre, em poucos dias. E algo que vai ser marcante, uma urgência por exclusividade. Já aconteceu com você ou com alguém que é muito próximo? A gente chama essa estratégia de vinculação de love bombing. E normalmente ela vai ser bastante utilizada por pessoas que têm traços ou personalidade narcisista. Mas calma que essa parte eu vou falar depois. Essa estratégia, ela vai ser marcada por demonstrações intensas de carinho, atenção, que vão acontecer bem no início do vínculo. E tem ali uma função de acelerar esse processo de vinculação, esse processo de apego. Acaba reduzindo no outro o senso crítico e aumentando a dependência emocional. Acontece mais ou menos assim: muito afeto agora, no presente, e daqui a pouco frieza. E qual é o resultado disso? Mais esforço do outro para manter um paraíso que nunca teve tempo de existir, um paraíso que só fica ali na imaginação, nas palavras. Esse padrão, gente, costuma aparecer em relacionamentos que são abusivos, idealizados, né? Tem ali um ciclo de desvalorização do outro e pode coexistir sim com práticas de gaslighting, de ciúme coercitivo, de isolamento sutil da rede de apoio. E eu não falei lá em cima sobre personalidade narcisista? O que ela tem a ver com love bombing? Bem, normalmente pessoas que têm esse tipo de personalidade ou traços dessa personalidade acabam usando essa estratégia nos relacionamentos. E não necessariamente é consciente, tá? Mas é assim que acontece. Você já se relacionou ou está se relacionando com uma pessoa que tem traços ou tem personalidade narcisista? Você já namorou com alguém assim? Você já pensou em sair 1000 vezes dessa relação e não consegue? Será que tem como vencer debates com narcisistas ou continuar nesse relacionamento? Na prática, o narcisista ele busca status, aprovação, aplausos constantes. E ele pode impressionar, e na verdade ele impressiona no início, mas a falta de empatia, a dificuldade com limites, vai tornando o convívio com essa pessoa muito desgastante e confuso. E aí gera no parceiro cansaço, culpa, sabe aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa? Mais ou menos isso que acontece. Por trás dessa superioridade do narcisista, muitas vezes aparece uma dor que é bem antiga. A ciência atualmente entende que o narcisismo costuma ter origem em 3 tipos de aprendizado infantil. O primeiro tipo, da criança que é amada apenas, somente quando se desempenha bem e certo. O segundo tipo é da criança que é super protegida e recebe tudo pronto, não tolera frustração. E o terceiro tipo, da criança que cresce sem limite e acredita que as regras não se aplicam a ela, né? Das pessoas que têm aí uma questão de reforço livre. Então a pessoa ela tenta parecer impecável por fora e vai se sentindo permanentemente ameaçado por dentro. Essa estratégia, ela protege a autoimagem, mas afasta a conexão. E muitas vezes faz as outras pessoas que estão dentro desse relacionamento sumir emocionalmente quando o assunto é sentir. E uma coisa que é importante a gente pensar, o narcisismo ele existe também dentro de um espectro, né? Então existe sim um narcisismo que é saudável, que tem a ver com alto valor e tem ali uma questão empática sim. Mas o que a gente está falando aqui é do narcisismo desadaptativo, quando a necessidade de ser especial vai sufocar o outro e vai inviabilizar a troca. Às vezes essas pessoas têm relacionamentos, mas não trocam. E quais os sinais que tendem a aparecer em excesso numa pessoa que tem traços narcisistas? Um ego que é muito inflado, um senso de direito, humilhação sutil, busca incessante por aprovação, uma dificuldade genuína em pedir desculpa, não consegue tolerar
frustração. E quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe que são monólogos, né? Que não vai deixar muito espaço para a experiência do outro. E os sinais de love bombing? Quais são os sinais que a gente pode entender para se proteger de uma relação desse tipo? Meus pacientes sabem que eu sempre alerto. Cuidado com intensidade precoce nas relações. Você pode estar selecionando alguma coisa que vai fazer com que o longo prazo não exista. Gente, afeto que dura, é afeto que amadurece com o tempo. O love bomb, ele vai usar a intensidade precoce, vai usar aquela intensidade do início da vinculação, né? Promessas, declarações, idealizações, muito falar e pouco fazer, né? Antes de existir uma base relacional suficiente. Então, desconfie e, mais uma vez, desconfie. Duas pessoas se conhecem, pode ser no aplicativo, pode ser na balada, enfim. Na primeira semana, uma delas envia mensagem a cada hora. Diz que nunca sentiu alguma coisa assim, que aquele vínculo é muito especial, que nunca teve um vínculo especial na vida. Envia presente, planeja viagem. Começa a pressionar por exclusividade. Por quê? Porque essa conexão é única. E começa também a desqualificar os vínculos que essa pessoa tem com outras pessoas. Então, assim, desqualifica amigos, diz que esses amigos não entendem esse amor repentino. Aí, passando na segunda semana, cobra as respostas que tem que ser imediata, né? Testa a lealdade. Se você me amasse, você responderia aqui rapidamente, ou então me atenderia. Quando a outra pessoa pede para desacelerar, vai com calma, algo desse tipo, começa a agir com frieza, culpa, algo do tipo assim, eu sofro muito quando eu tô longe de você, quando você se afasta eu tô sofrendo. Poucos dias depois, volta uma enxurrada de carinho e essa balança, né, entre excesso e retirada de afeto vai criando ali uma confusão, vai criando ansiedade, né, e a pessoa entra numa conformidade para evitar essa perda do amor, que é esse amor tão intenso que ela tem ali disponível. Nesse caso, o carinho, o afeto, ele vai ser condicionado a faça o que eu quero, obediência, exclusividade, disponibilidade. E com o passar do tempo, a pessoa vai alternando entre muito carinho, entre uma hiperafeição e afastamento. Produz o quê? Ansiedade de apego, para tentar manter ali o engajamento mesmo com esses sinais de risco. Para a gente se proteger, a gente precisa dar tempo para o vínculo acontecer. Para a gente observar o quê? A consistência entre palavra e ação, porque isso é muito importante nas relações, né? E essa consistência, ela vem com semanas, ela vem com meses, não com dias. Então a gente também precisa definir limites claros ao iniciar uma relação. É comum que no início do relacionamento a pessoa faça concessões de frequência de contato, tempo a sós, abrir mão da autonomia, da rede de apoio. Não faça isso, gente. Por quê? Porque isso pode te complicar. Se para você é importante a saidinha com as amigas, o futebol na quarta, não deixe de fazer isso porque você conheceu o amor da sua vida naquela semana. Se essa pessoa é o amor da sua vida, vai durar, ela vai ficar na sua vida. Não precisa ser só naquelas semanas que você vai viver uma vida completamente diferente. Outra coisa, essas saidinhas também com as amigas e os amigos, eles são ótimos porque você vai mantendo também a perspectiva externa do que pode ser aceitável ou não para um relacionamento. Se essa pessoa te subtrai do seu ciclo ou da sua rede familiar, alguma coisa aí tá estranha. E a gente tem que lembrar, né? As relações saudáveis, elas mantêm um ritmo que é realista. Não adianta a gente acelerar nada, então vamos respeitar os limites e mostrar, né, consistência, sem que seja preciso usar afeto como moeda de controle. Dá para conviver com uma pessoa que tem traços narcisistas? Você sabe que com limites claros, sim.
O que não funciona é a missão de salvamento solo de um relacionamento ou do outro. A intervenção clínica ela pode ajudar, mas eu vou ter que te dizer que é muito mais comum a gente receber no consultório as pessoas que convivem com quem tem personalidade narcisista do que a própria pessoa que tem a personalidade narcisista. Mas é importante, tá? Porque também quem convive precisa da terapia para dar conta de conviver. E por que isso acontece? Porque a prática da psicoterapia ela acaba sendo desafiadora demais, vai tocar ali em medos centrais, né, de precisar de alguém, de estar vulnerável diante de alguém. Então isso é muito dolorido para a pessoa que tem traços narcisistas. Para quem convive com alguém com traços narcisistas ou alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, os limites eles vão precisar ser muito claros, ser muito observáveis e acompanhados de consistências consistentes. E quando, Bia, que eu vou usar os limites? Sempre. Você acredita que é sempre? Mas é sempre que houver desrespeito, invasão, manipulação, humilhação, gaslighting, ou qualquer exigência que vai contrariar valores e autocuidado. O limite ele deve ser comunicado e aplicado. E não faça nada sobre negociação de limite. A intensidade, gente, não é sinônimo de saúde. O amor o afeto, o amor que é consistente, ele vai respeitar tempo, limite, autonomia. Então, se esses sinais eles ressoam, vale desacelerar, observar e cuidar da própria segurança emocional. Eu sei que esse assunto afeta muitas pessoas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem precisa ouvir. Eu sou Bia Haut, sou analista do comportamento, psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia.